E eu gostaria de trazer uma mensagem. Primeiro eu quero usar 2 exemplos, 2 histórias que aconteceram para exemplificar e começar a mensagem. A primeira era a época de Páscoa, e na faculdade entra um professor, esse professor muito bravo, cuspindo com os olhos vermelhos, cheio de sangue, entra bravo. Não é possível, onde já se viu. Vai dizer que vocês acreditam nesse tal de Jesus, porque agora é época de Páscoa, vocês acreditam nesse tal de Jesus, que é filho de Deus, veio para a terra? E muito bravo. O Joãozinho levanta a mão e fala assim: professor, eu acredito. Esse professor: onde já se viu, Joãozinho? O que você está pensando? Você vai dizer que você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em terra, Ele morreu numa cruz, ressuscitou para salvar você? Sim, professor, claro que eu acredito. Esse professor, mais irado ainda, sai da sala, bate a porta e volta com um ovo na mão. O professor chegou com o ovo na mão, falou: Joãozinho, vem cá, fica aqui na minha frente. Joãozinho, que já não era Joãozinho, né? Já era João, porque estava na faculdade. João, segue aqui. João, se realmente você acredita que esse Deus é poderoso, que esse Jesus morreu e é Filho de Deus, começa a orar aí, porque eu vou jogar esse ovo no chão, e você ora para que Deus faça com que o ovo não quebre quando chegar no chão. O Joãozinho falou assim: pode deixar, professor. E o Joãozinho fez assim, para mostrar para todo mundo que ele era santo, respeitoso. Falou: vou orar. Daí ele começa: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor está comigo. Eu te agradeço por Jesus Cristo estar na minha vida. Eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Pai, e nessa hora, eu quero pedir que, ao professor jogar esse ovo no chão, o ovo quebre, espalhe-se para todos os lados, espirre nas pessoas, e que o professor tenha um ataque fulminante do coração e morra. O professor, ouvindo isso, colocou o ovo, falou: bom dia, alunos. Hoje teremos uma aula a respeito das finanças do Canadá. A segunda história, depois eu já ligo uma com a outra. A segunda história. Quando eu me converti, um tempinho atrás, até brinquei esses dias, eu falei que quando nós fundamos a Comunhão Cristã, eu tinha 12 anos. Com 28, dá uma boa idade, né? Então, naquela época, eu estava fazendo positivo, estava estudando positivo, e eu saí do colégio e fui para Rui Barbosa pegar um ônibus. Quando eu cheguei na fila, passou um rapaz com a mão mirrada assim, bem curtinha, andando com dificuldade, e o Espírito Santo falou assim: Rose, ora. Eu ali na fila, umas 10 pessoas ali, e ele passando: Rose, ora. Sim, pai, eu sei que o Senhor pode curar. Que milagre! O Senhor pode fazer isso. Chegou o ônibus. Glória a Deus, chegou o ônibus, entraram todos, eu fui, sentei. O Espírito Santo: ora com ele. Falei: oh, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Eu sei que eu posso orar e ele pode sair andando e esse braço cresce. Rose, ora. Eu falei: Deus, agora já não dá mais, viu? Tudo na minha cabeça. Deus, não dá mais, pronto. Você viu? Ele foi embora e eu estou dentro do ônibus. O Espírito Santo falou assim: Rose, sabe por que você não orou? Eu falei: Deus, você está vendo? Não deu. Ele foi embora e eu tive que entrar no ônibus, não deu. O Espírito Santo: não, sabe por que você não orou? Não deu, né, Senhor? Porque você não crê. Porque se você cresce, você teria orado. Falei: é verdade. A partir desse dia eu oro, e quem faz é Deus. Se Ele fizer,
está feito. Se ele não fizer, é Deus também. Então, por que contando essas histórias? Aquele professor tinha fé, mais fé em Deus do que muitas pessoas, mais fé do que ele imaginava que ele tinha. Tinha mais fé em Deus do que ele imaginava que tinha. Então ele tinha fé. A personagem da segunda história achava que cria, mas não cria. Então nós precisamos de fé em Deus e nós precisamos crer em Deus. Crer que Ele faz. Crer. Então o título da minha mensagem é a oração que produz resultado. Qual é a oração que produz resultado? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos ter fé, acreditar e crer em Deus, e nós precisamos crer que Ele fará aquilo que Ele disse que faria. Crer o quê? Em quê? Quando vocês entraram aqui hoje, vocês receberam um desse daqui. Então, o que nós precisamos? Aqui, ó, orar a palavra é um hábito que devemos incorporar em nossas vidas. Precisamos ter fé e precisamos crer. Se você não crê, você não ora. Oração, orar é falar e ação é ação. Então você começa a falar aquilo que você começa a praticar. Mas praticar o quê? Agora eu vou orar pedindo uma Ferrari. Onde está escrito isso na Bíblia? Então nós precisamos crer em Deus, nós precisamos ter fé em Deus e nós precisamos incorporar às nossas vidas, orar a palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vai obter essa aqui, a oração que produz resultados. Não tem erro. Ore a palavra, ore a Bíblia Sagrada. Essa é a oração que produz resultado. Deus não vai ficar devedor. Ele prometeu e fiel é aquele que prometeu. Se Ele prometeu que você vai ter uma vida de vitórias, que Ele tem planos maravilhosos, Ele prometeu que você tem uma vida vitoriosa, que você será próspero, que você tem saúde, que você é mais do que vencedor, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos incorporar à nossa vida esse hábito de orar a palavra. Orar a palavra é um hábito que devemos incorporar. Orar a palavra é estar em harmonia com o que Deus pôs a oração, harmonia com Deus, pois a oração respondida é aquela que está de acordo com a vontade de Deus, e a sua vontade está revelada na palavra de Deus. Não podemos separar Deus, Jesus, Espírito Santo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual para você aprender. A palavra de Deus também nos diz aqui, Romanos 12:2. Vejam só. Não se moldem ao padrão deste mundo. Não se moldem ao que vocês estão vendo, ao que vocês estão tocando, ao que vocês estão sentindo. Não se moldem ao padrão desse mundo. Se o mundo está em guerra, se o mundo está com dores, se o mundo está sofrendo, não se amolde ao padrão do mundo. Não se amolde àquilo que você está vendo. Se tem uma dificuldade, se está com uma enfermidade, não se amolde a isso. Deus tem algo melhor para você. Deus tem o bom, tem a saúde para você. Não se amolde ao que você está sentindo. Você pode estar sentindo uma dor, mas isso não é o que Deus tem para você. Deus tem saúde perfeita, Deus tem saúde plena para a sua vida. Não se amolde aos padrões do mundo, não se amolde o que estão falando, não se amolde. Esses dias recebi uma ligação, a esposa falou assim: Rose, meu marido está com início de Alzheimer. Falei: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não se amolde ao que os médicos estão dizendo.
Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não se amolde àquilo que as pessoas têm rotulado vocês. Não se amolde a isso. Se amolde àquilo que a palavra diz a seu respeito. Então, esqueçam o que o mundo diz. Esqueçam o que está acontecendo. Nós não vivemos, nós não somos daqui. Nós vivemos em outro reino. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Então, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E para você renovar a sua mente, parar de pensar, eu não posso, eu não consigo, precisamos ler a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e ali você vai aprender quem você é, o que você é, por que você está aqui, como você deve viver, de que maneira você deve viver. Não se preocupe com algumas coisas. Eu sempre brinco e sempre digo que a sua única preocupação seja estar preocupado por não estar preocupado. 1000 podem cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Não se molde ao padrão do mundo. Não entre nisso. É assim não. É verdade. O dinheiro está escasso, está faltando, está subindo muito. O combustível subiu, a bolsa desceu, a bolsa caiu. Não se amolde ao padrão do mundo. Mas renovem a sua mente com a renovação da sua mente com a palavra de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e perfeita vontade de Deus, a palavra de Deus na vida de vocês. Não se amolde aos padrões do mundo, não se amolde ao que vocês estão vendo. Está doendo? Deixa de lado. Acha que não vai conseguir? Deixa de lado, Deus já fez, já deu, é seu. Você já tem saúde, você já tem poder, você já tem unção, você já tem a salvação, você já tem a libertação, você já tem a palavra de Deus na sua vida. Não se amolde a esse padrão. Continuando, 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Para pedirmos de acordo com a sua vontade, nós precisamos ler a palavra de Deus. Senão você acha que é você, senão você acha que você está orando a palavra de Deus, mas você está orando o que é a sua alma. O que a sua alma está pensando. E daí chegamos diante de Deus. Pai, Tu sabes. Está difícil, né? Essa dor nas minhas costas. Que dor terrível, Pai. Olha, não consigo um emprego. Eu não consigo um emprego, então eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não consigo nenhuma namorada. Como que eu vou casar, Deus? Pai, me livra disso. Deus nem sabe o que você está falando. Deus olha e fala assim: é meu filho? Eu já dei poder, eu já dei autoridade, mas ele está se moldando de acordo com o mundo. E eu não tenho isso para ele, eu tenho vitória. Eu tenho planos maravilhosos para a vida dele. Então, por que orar a palavra? Porque é a única oração que será respondida. Então, chega diante de Deus orando. Olha aqui, nós temos aqui uma. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. A palavra de Deus. João 8,36. Oro agradecido pela libertação. Pai, muito obrigado, porque eu fui liberto. Eu tenho a libertação dessa enfermidade, eu não tenho essa dor nas costas, eu tenho poder, eu tenho unção, eu tenho sabedoria. Eu sei que pelas suas pisaduras eu fui curado, Senhor. Sei que pelas suas pisaduras eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria. Pai, muito obrigado. Lembrando que oração é falar e ação. Você ora dessa forma e você começa a agir dessa forma. Então, se você tinha dor nas costas, que você não tem, porque a palavra de Deus diz que você tem saúde, você começa a andar sem dor nas costas. Esse é o outro mundo, esse é o mundo que nós vivemos.
Parece um mundo cor-de-rosa, né? Maravilhoso, mas é. Parece fábula, parece continho, não é. Essa é a palavra de Deus. É o que o diabo faz. Ele quer dizer, você está parecendo criança, querendo em algumas coisas. Não estou querendo em algumas coisas. Eu estou querendo na palavra de Deus. A palavra de Deus que diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. A palavra de Deus que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos dar vitória, para nos dar paz e para não nos deixar nesse mundinho que muitos vivem. Muitas orações ainda depois de nós falamos, ore a palavra, que não saia da sua boca nenhuma palavra que não agrada a Deus. Lembra que uma vez eu falei para vocês que quando nós louvamos a Deus e dizemos, Deus, obrigado pela salvação, obrigado pela libertação, obrigado por o que o Senhor fez, obrigado porque eu sou mais do que vencedora, nós louvamos a Deus. E quando nós chegamos falando assim, está difícil. Hoje o meu marido brigou comigo, falou que vai me deixar. Está difícil, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou aguentar. Não, isso não vai dar certo. Não, quando nós oramos e falamos e resmungamos dessa forma, nós louvamos quem? Satanás. É Satanás que sai. Não sai vitorioso porque ele nunca será vitorioso. Mas ele dá aquela dancinha lá, fala, consegui. Não. Devemos orar a palavra, ora a palavra, fala a palavra. Não saia da boca de vocês nada que venha louvar a Satanás. Está ruim? Não tem nada ruim, Deus. Está tudo maravilhoso, porque eu sou salvo porque eu tenho a libertação, porque eu tenho Jesus. Não olhe para a circunstância, não olhe para as coisas do mundo. Isso tudo é coisa do mundo. Falta de dinheiro, enfermidades, dores, o que mais? Tudo isso que vocês pensaram é coisa do mundo. Deus tem algo maravilhoso para a vida de cada um de vocês. E não é isso que você está passando, não é isso que você está sentindo, não é isso que você está vendo, é algo maior. Vimos aqui, a Luísa falou o versículo, coisas infinitas que não podemos contar, não podemos saber o que Deus tem para as nossas vidas. E nós podemos usar, se nós usássemos 1% disso que Deus tem para nós, nós já seríamos gigantes na fé. Então não se moldem, não andem de acordo, e essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, Ele responde. Ele vai responder a sua oração. Daí não fique surpreso, Deus respondeu. É o contrário. É o contrário. Tem que ser normal nas nossas vidas. Orarmos e a resposta vir. A alma diz que não vai acontecer. O Espírito diz que já aconteceu. Deixa o Espírito agir na vida de cada um de vocês. Deixa o Espírito agir. Se você acha que não pode, o Espírito Santo está dizendo que pode. Deixa o Espírito Santo vencer. É uma luta, é uma luta. Não posso, não posso. Deixa o Espírito, posso. Eu posso, nós podemos todas as coisas. Mas orar a palavra irá ajudar a você a se familiarizar. Se você ora a palavra, lendo a palavra, Ele vai ajudar você a familiarizar-se com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quer conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. A palavra te aconselha. Salmos 1 fala assim que, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é se amoldarmos aos padrões do mundo. Não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Nossas folhas não murcham, tudo que nós fazemos prospera, porque nós andamos no conselho
do justo, nós andamos com Deus, nós lemos a palavra de Deus. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Por isso eles serão, essa não quero. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O nosso caminho está aprovado. O nosso caminho é certo, a nossa direção é certa, para onde nós vamos é certo, é tranquilo, é cheio de paz. Mas precisamos ler a palavra de Deus. Provérbios 4, 7 e 8 diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter a sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique-se à autoestima, à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-o e ela a honrará. Procure sabedoria aonde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus te aconselha, a palavra de Deus te ensina. Esses dias me perguntaram: Rose, que livro que eu leio para saber a respeito de tal? Eu falei: a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia te aconselha. A Bíblia te aconselha. A Bíblia diz para onde ir, aonde não ir, quando parar, quando esperar. A Bíblia te diz, a Bíblia cresce. Vocês já leram a palavra de Deus? Pegando agora no celular, né? Mas quando você, ou na Bíblia em papel ali, você está lendo e de repente aquele versículo, aquela passagem parece que cresce 3D. É Deus falando com você. Ela te aconselha, ela diz, ela te conforta, ela te tranquiliza, ela te dá paz, ela te dá alegria. Para quê? Para que você ore, para que você fale, para que quando você orar, para quando você falar, isso se concretize na sua vida. Isso é usar da fé e usar do que você crê. Uma vez que você começa a orar a palavra de Deus, comprometa-se a orientar a sua conversa de forma correta. Você começa a ler a palavra de Deus, você não devemos mais sair falando ao contrário da palavra de Deus. Não vamos sair falando que nós não podemos, quando a palavra diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Não saia falando: acho que eu não vou vencer esse desafio, quando a palavra diz que você não é só vencedor, como que a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. E com mais de vencedor eu gosto de um exemplo que o Pio sempre usa, né? De um boxeador, entra no ringue, faz uma luta tremenda, que nem Rambo, luta, apanha, no último ele vai lá e derruba o adversário. E ganha. No final, levantam a mão dele lá, o braço, o vencedor. E ele recebe aquele cheque bem grandão assim, $1 milhão. Para ficar mais, né? Recebe $1 milhão. E a esposa não foi, porque acha muito violento. Ela estava em casa, o marido chega, a orelha deformada, o nariz, tudo, sangrando, perdeu um dente. O marido chega, ela falou: e daí, Benê, como é que foi? Ele: maravilhoso, linda. Olha só o cheque. Ela falou: ai, que bênção. Pega o cheque e vai embora. Assim somos nós. Cristo já morreu, Cristo já sofreu, Cristo já perdeu, mas Ele ressuscitou, Ele foi vitorioso. E nós somos mais do que vencedores agora. Nós pegamos este cheque para nós. É isso que a palavra de Deus diz. Pegamos para nós, é nosso. Então precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. Vamos agir de acordo com a palavra de Deus. Não saia da boca: eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Vai dar certo, já deu certo. Aquilo que você ora vai ser respondido, já foi respondido. Tem um versículo, eu não sei onde, mas que Deus fala que Ele mexe montanhas para responder aquilo que um filho pede. Deus move montanhas para responder aquilo que você... Deus assina embaixo daquilo que você ora, mas quando está de acordo com a palavra de Deus. Fale em linha com a palavra de Deus. Não podemos orar a palavra sobre um assunto e sairmos falando outro, já falei.
Daí tem um versículo aqui, mas eu acho que eu não vou ler para vocês. Será que eu leio? Ah, será? Então coloca. Mateus. Não, raça de víboras. Viu? Falei que vocês não queriam. Raça de víboras. Cadê? Perdi meu versículo. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Temos que andar de conformidade com a palavra de Deus. O homem bom tira do seu coração coisas boas. Falar palavra de Deus. Falar palavra de Deus. Então, não haja de forma diferente da palavra de Deus. Isso é ser vacilante. Peça, o próximo versículo fala, em Tiago 1, versículo 6 e outro. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ore sabendo que Deus vai responder. Ore sabendo que você já obteve a resposta. E qual é a oração que produz resultado? A palavra de Deus. Não tem erro. Não tem erro quando oramos a palavra de Deus. Deixe que as palavras de Efésios 4, 29 e 30 mergulhe fundo em seu ser. Vamos ver. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não saiam falando que vocês não podem, que vocês não conseguem, porque vocês são filhos de Deus, vocês são amados do Pai, são selados com o Espírito Santo. Quando as pessoas olham e veem vocês caminhando, elas veem que tem algo diferente de vocês. Quando vocês abrirem a boca para falar alguma coisa que seja de acordo com a palavra de Deus, não tirem tudo aquilo que eles viram com alguém dizendo, está difícil, não vai dar certo. Estamos com problemas muito sérios. Não, você não está com problemas, você não tem dificuldades. Isso tudo já foi resolvido em Cristo Jesus. Basta crermos, basta declararmos a palavra de Deus, que nós conseguimos, que nós já temos a vitória. Então, não ande em desacordo com a palavra de Deus, mas ande em acordo com a palavra de Deus. Que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que diga ao contrário da palavra de Deus. Não dê a Satanás nenhuma oportunidade, enveredando-se para o caminho da preocupação, falta de perdão, contendas e criticismo. Ponha ao fim a conversações ociosas e tolas. Não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Não comece a falar que você não pode, que você não consegue, que você não tem saúde, que as coisas estão difíceis. Não. O diabo não vê a hora de ouvir uma palavra dessa para colocar pensamentos. Não, comece. Vai tudo bem. Como é que está? Lembra da história da mãe que perdeu o filho e quando ela vai pelo caminho perguntam e ela fala assim, enquanto o filho está lá morto, numa cama, como é que está? Vai tudo bem. Vai tudo bem? Vai tudo bem porque nós não somos desse mundo. Vai tudo bem porque nós não nos moldamos de acordo com o que vemos ou o que sentimos. Vai tudo bem porque nós temos um lar celestial. Nós temos algo grande e maravilhoso para as nossas vidas. Então vai sempre tudo muito bem. Como é que vocês estão? Muito bem, vai tudo bem, vai muito bem. Esqueça as circunstâncias, esqueça os problemas, esqueça as dificuldades, esqueça o que você tem que pagar amanhã. Deus já providenciou para você. Deixa Deus ser Deus, não começa a preocupar. Acho que eu vou vender o carro, eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. Deixa Deus ser Deus na sua vida.
Não estou dizendo para ser inconsequente, mas deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deus tem um plano, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Então, não dê oportunidade a Satanás. Não haja obscenidade, vamos pular isso aqui. Ore a resposta e não ore o problema. Todos receberam isso aqui, ó. Ore a resposta e não ore o problema. Mateus 6, versículos 7 e 8 diz assim, ó. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Lembra aquela oração que eu fiz? Oh, dor, minhas costas, essa enfermidade faz com que eu não possa trabalhar. Essa enfermidade faz com que eu não possa, se eu não posso trabalhar, Deus, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não caso. Se eu não caso, eu não tenho filhos. E se eu não tenho filhos, eu não tenho carro. E não façam, como é que é aqui? E quando orarem, não use de vãs repetições. Não fiquem orando a mesma coisa, a mesma bobagem. Isso é bobagem. Orem a palavra de Deus. Creia que aquilo que a palavra de Deus vai dizer para você, e cada um ganhou um aqui, é para vocês. Foi entregue pelo Espírito Santo. Deus entregou para cada um e é para cada um, são diferentes. Você não recebeu o mesmo, espero que não. Né? Então, temos vários aqui. Se não receberam, vocês podem pegar na saída, porque foi feito para todo mundo. Aqui, ó, olha a palavra. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. O versículo, 1 João 2,27. A oração que receberam deles permanece em vocês. O que é que vocês vão orar? Pai, obrigado pela unção que permanece na minha vida. E quando alguém vier, eu posso orar, eu posso impor as mãos, porque eu tenho a unção que Deus me deu. Orem dessa forma, orem dessa maneira. Minha lista de nunca mais orem dessa forma. Nunca mais vou confessar, eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais vou confessar carência, falta, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Nunca mais vou confessar o medo, porque Deus não me deu um espírito de covardia, mas me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nunca mais vou confessar fraqueza, porque Deus me concede força da vida, de quem me receberei. Nunca mais vou confessar fraqueza, porque o Senhor é a minha força e a minha vida. De quem terei medo? Está vendo? Ore a palavra. Ore a palavra. Nunca mais vou confessar supremacia de Satanás sobre a minha vida, porque aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em mim é maior do que está no mundo. 1 João 4,4. Nunca mais vou confessar derrota, porque Deus sempre me conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4,14. Nunca mais vou confessar falta de sabedoria, porque estou em Cristo, e o qual se tornou sabedoria de Deus para mim. Se eu estou em Cristo, Cristo é sabedoria, e eu tenho sabedoria. E eu estou em Cristo. Nunca mais vou confessar enfermidade, porque pelas suas pisaduras fui curado. Além disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as doenças. Nunca mais vou confessar preocupação ou frustração, pois lancei sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Nunca mais vou confessar servidão, porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, o Senhor, ali há liberdade. Nunca mais vou confessar condenação, porque agora já não há condenação sobre as nossas vidas. Nunca mais vou confessar condenação, porque nós fomos libertos, nós fomos
salvos, nós fomos resgatados, e sobre a nossa vida não há mais condenação, não existe mais culpa, uma vida sem culpa. Agora já não há condenação, eu estou em Cristo, portanto estou livre da condenação. Ore a palavra de Deus, ore a palavra de Deus. Ponto 3. A oração coletiva é uma arma poderosa. Glória a Deus. Creia que você recebe quando pede. Glória a Deus. Confesse a palavra e não aquilo que você acha. Retenha firme a sua confissão na fé, na palavra de Deus. Deixe que o seu espírito, pelo Espírito Santo, ore. O Espírito ora bem. Ponto 3. Ande por fé e não por vista. Ande por fé e não por vista. Ande por fé e não por vista. Sabe o que isso quer dizer? Quando Satanás ousar desafiar você, resista-o firme. Resista-o firme. Quando Satanás decidir chegar perto de você e falar, você não pode, use o escudo da fé. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o Satanás, o chifrudo, chegar e falar assim, você não é. Chegar, você não é. Você usa a fé. Eu sou mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedor. Quando a palavra de Deus fala assim, você não tem poder. Você diz assim, Mateus 28, 18, tudo me foi dado nos céus e na terra. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Combata a voz, combata as críticas, combata aquilo que Satanás vem dizendo sobre você, com a fé, com o escudo da fé, com a palavra de Deus. Quando Satanás fala assim, seus filhos são meus, use o escudo e diz assim, que todos os meus filhos serão ensinados do Senhor e grande será a minha paz. Essas são as palavras do Senhor. Você é doente, use pelas suas pisaduras eu fui curado. Combata Satanás com a palavra de Deus. Você anda ansioso, lancei sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Lance toda a... Você não tem nada. A palavra de Deus diz que seu divino poder nos deu tudo. Quando Satanás falar, você não é, você não pode, você não tem, combata com a palavra, com o escudo da fé. Eu tenho, eu posso em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedora. Eu tenho saúde, eu tenho poder, eu tenho unção, eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento. Eu não vivo nesse mundo. Eu não vivo nesse mundo. Oração é a palavra viva em nossa boca. Oração é a palavra viva na sua boca, em nossa boca. Devemos orar e falar de fé, porque é o que agrada a Deus. Hebreus 11, 6. Devemos orar e falar de fé, porque é o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário de que aquele que crê nele, creia que ele existe. Precisamos ter fé, precisamos combater a Satanás com a nossa fé e precisamos crer que ele fará infinitamente mais pelas nossas vidas. Continue abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.